Olá pessoal, nessa semana eu e o Benito Ribeiro fizemos uma live falando sobre mãe e sucesso na carreira, sucesso na profissão e no dinheiro. E vieram muitas perguntas, foi uma live bem gostosa de fazer, porque é um tema assim que para nós que somos consteladores, para a gente que está em busca de autoconhecimento, em busca da nossa cura emocional, a gente entende o quanto que é importante essa relação íntima com a nossa mãe. Então vamos dizer isso, relação íntima, não tem muito a ver com a nossa relação externa com a mãe. Em primeiro lugar, é a nossa imagem interna que precisa ser trabalhada. E lógico que se a gente tem questões com a nossa mãe, porque a nossa mãe tinha problemas emocionais, porque a nossa mãe nos abandonou, porque a nossa mãe era neurótica, porque a nossa mãe se cuidava de um irmão doente, ou estava muito preocupada com o pai que foi embora, ou um pai alcoólatra, ou trabalhava demais, enfim, as diversas questões que quase todo mundo carrega, como Freud já demonstrou em relação à mãe, a gente vai ter muita dificuldade também de seguir pela vida com confiança, com uma sensação de que nós vamos ser abastecidos pela vida, com a sensação de que se algo ocorrer nós vamos ser cuidados, que tudo isso é o símbolo da mãe, né? O cuidado, a alimentação, a proteção, o coletivo, o bem-estar, né? Então, simbolicamente, essa mãe representa tudo isso, e se a gente tem problemas com a mãe interna, a gente também vai ter muito medo. Parte de nós vai estar preso numa criança ferida, numa criança abandonada, numa criança às vezes muito abusada nessa relação. E uma das perguntas que surgiu durante a live, que me chamou bastante atenção, era algo mais ou menos assim: como é que a gente pode se livrar de uma mãe esquizofrênica? Então não lembro exatamente se a palavra era essa, mas o sentido era um pouco esse. Como é que eu posso me afastar da influência maléfica, da influência nociva de uma mãe problemática, uma mãe com algum tipo de distúrbio emocional? Eu quero falar a primeira coisa, que é importante para você que está me ouvindo, olhar para sua mãe e perceber se ela é uma pessoa equilibrada emocionalmente. Porque tudo bem, uma esquizofrenia, um distúrbio psiquiátrico grave, é mais fácil da gente perceber, né? Aquelas explosões de raiva, aquelas explosões incontroláveis, né? Personalidades que surgem, né? As ações que machucam a todos, inclusive a própria pessoa, a gente consegue perceber com mais clareza e diagnosticar: essa pessoa tem problema. Mas existem muitas mães e muitos pais e muitos de nós que temos distúrbios emocionais em graus variados, e a gente não está percebendo que isso é um tipo de doença e que isso está afetando todo mundo em nossa volta. Então meu convite é que você olhe para sua mãe e perceba com, vamos dizer, maturidade. Como é que é essa mãe? Ela entra em depressão frequentemente? É uma pessoa que reclama demais? É uma pessoa autocentrada exageradamente, né? Uma personalidade narcisista, que é aquela personalidade onde só aquela pessoa existe e tanto faz o resto, tudo voltada para si? É uma pessoa que entra em conflito, que briga demais? Ou é uma pessoa passiva demais e deixa todo mundo e todas as pessoas pisarem sobre ela? É uma pessoa sem coerência, fala uma coisa uma hora, outro momento fala outra coisa? É importante a gente perceber a nossa mãe com esse olhar claro e adulto, porque muitas vezes a gente vai perceber que, embora não tenha um diagnóstico claro, a nossa mãe ela tem problemas emocionais, sim. E esses problemas emocionais, principalmente quando você era criança, te afetou profundamente. E você esquece, porque na verdade a gente tem um parâmetro daquilo que acontece dentro de casa e a gente acredita ou acaba achando que é normal aquele determinado tipo de comportamento, e não é nada normal. A criança vai sendo ferida, a criança vai sendo esquecida, vai sendo abusada, vai sendo usada, vai sendo jogada uma contra a outra, quando existem irmãos. Às vezes a criança é jogada contra o pai, ou o pai joga essa criança contra a mãe. Então, diversas coisas vão desvalidando, vão fazendo com que essa criança comece a acreditar que ela não é boa o suficiente, né, que ela tem defeitos, que ela não é feliz porque ela tem feito coisas erradas. A criação e a convivência familiar, seja com a mãe, seja com o pai ou com aquelas pessoas que te criaram, vão marcar profundamente a sua psique.
E depois, quando adulto, você vai trazer muito dessas lembranças, muito dessa confusão da infância para a sua vida adulta, e a tendência da nossa mente são duas. Uma é fugir, eu vou deixar no inconsciente, eu não vou olhar mais para essas dores, só que essas dores vão estar lá gritando, e ao primeiro sinal de perigo, né, ao primeiro acionamento que alguém possa fazer em cima dessas dores, elas explodem com tudo. Em geral isso acontece com o namorado, com a namorada, marido, esposa, um chefe, uma demissão, uma perda, uma sensação de abandono que pode ocorrer com amigos, e daí a gente entra num parafuso total, porque aquela dor que estava lá escondida no inconsciente vem à tona. Então, uma das formas é a gente fugir inconscientemente, né, dessas dores, mas elas vão voltar. Uma outra forma nossa é reagir contra. Então, de alguma forma, a gente sabe que tem dores profundas que nós queremos evitar, e a gente começa a criar comportamentos pessoais para fazer com que isso nunca aconteça. Por exemplo, você que vem de uma família que brigava muito, então você acaba adotando uma postura muito conciliadora, exageradamente conciliadora. Você começa a ser uma pessoa que ao menor sinal de briga começa a tentar entrar no meio das brigas para conciliar. Isso é uma defesa que no fundo você está dizendo: eu não quero ver briga como eu vi na minha infância e que me machucou muito. Você acaba adotando uma postura para a sua vida que tem a ver com uma coisa que já passou. Então você não está vivendo o presente, você não está vivendo a sua vida atual, você não está se percebendo, porque você está sendo somente reativo a coisas, situações passadas. Você precisa, em qualquer caso, olhar então para essa família, olhar para essa mãe, olhar para esse passado e olhar para a criança que existe dentro de você. Como é que foi a sua criança? Como é que você está permitindo que ela às vezes conduza a sua vida? Porque sem perceber, a gente está tomando atitudes que são muito baseadas naquela infância. São atitudes infantis, são atitudes que querem fugir daquela dor, são sonhos que muitas vezes a gente alimenta de uma paz, de uma conexão, de uma harmonia que aquela criança não teve. Então muitas vezes a gente está seguindo na nossa vida acreditando que está buscando essa paz, essa união, esse estado elevado de espírito, quando no fundo a gente só está querendo fugir daquela criança machucada. É preciso olhar para isso. Então, talvez respondendo essa pergunta, como é que a gente pode se afastar dos efeitos nocivos dessa mãe que é problemática? Uma das coisas é olhar para isso. Em primeiro lugar, perceber realmente essa mãe me feriu, essa mãe me machucou e ela não tem condição emocional de lidar de outra forma comigo e nem com nada da vida dela. E aí a gente vai dar uma distância. Nós precisaremos entender que a presença muito perto de pessoas que são desequilibradas vão nos machucar. E a gente tem que ver até o quanto a gente pode suportar isso ou não. E se não pode suportar, a gente precisa dar uma distância, não importa o que a sociedade fale, não importa o que seus irmãos, seus tios, os parentes, a igreja, a religião fale. Em primeiro lugar, o ser humano precisa cuidar da sua própria sobrevivência. E uma dos grandes motivadores para a nossa sobrevivência é o nosso equilíbrio interno. Se a gente está desequilibrado, a gente corre grandes riscos de se ferir. Então, afaste-se de pessoas que te machucam demais, mesmo que sejam pessoas próximas, como sua mãe, como seu pai, como um irmão, às vezes até como namorado, como marido, como uma esposa. É preciso a gente dar uma distância. A partir dessa distância, a gente vai começar a se trabalhar em dois aspectos. Um é terapêutico, então com certeza uma pessoa que vem de um lar disfuncional tem um monte de traumas para serem trabalhados, e isso precisa ser trabalhado com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Às vezes só constelação não adianta, então a gente precisa de um acompanhamento mais contínuo para começar a olhar com um olhar adulto para a nossa infância, para as coisas que ocorreram. E a segunda parte desse despertar para esse olhar do passado tem a ver com uma consciência espiritual. Por que eu nasci nessa família? O que apesar dessas dores, essa convivência com essa minha família me deu? Quais recursos eu aprendi a partir de estar convivendo com uma família disfuncional, a partir de ter vivido com tantas situações que me machucaram? O que eu aprendi a partir disso?
Então, quando você começa a perceber de um olhar mais distanciado, com as dores, os traumas um pouquinho mais calmos, o que aconteceu na sua vida, você começa a perceber que você também ficou muito rico em experiências, rico em estratégias, muita coisa você desenvolveu, né? Paciência, resiliência, capacidade de entender o outro, capacidade de perceber dores, possibilidades de harmonizar ambientes, harmonizar pessoas, enfim, você ganhou muitos recursos emocionais, a sua inteligência emocional cresceu a partir do momento que você conseguiu entender esse passado, essa infância de um lugar adulto, de um lugar distanciado. E aos poucos eu garanto para você, você vai começar inclusive a ter gratidão por esse passado. Você vai perceber que esse pai, que essa mãe, que essa família disfuncional, ela foi um grande laboratório para o teu crescimento espiritual, para a tua capacidade de conexão com o coração, com o amor, com despertar para a compaixão, que significa entender o sofrimento do outro e amar mesmo assim. Então você vai crescer espiritualmente. Eu acho que essa resposta fica um pouquinho mais clara, que não deu para dar uma resposta tão elaborada durante a live, e aí eu, gravando esse vídeo, acho que fica para você que me perguntou e para todos vocês que possuem questões com mãe, ou com pai, ou com família disfuncional, tá bom? Então era esse meu recadinho de hoje, um grande abraço e até um próximo vídeo.